Nota Pousada Jatobá. Agora eu vou dar a nota para a Pousada Jatobá. A minha nota é 9,5. Depois no final do vídeo vocês vão saber por que eu não dei 10. Quando você chegar no hotel, que você chegar na recepção, você vai estranhar um pouco. Uma recepção simples, um pouco escura, você vai ficar até com medo da reserva que você fez. Você vai achar que não é tudo aquilo que você viu nos vídeos. Você vai receber uma taça de um suco, uma batida sem álcool, vai preencher a ficha de entrada, de check-in, e depois o rapaz vai com você para levar as malas até seu quarto. Aí que as coisas começam a modificar do seu pensamento da qualidade do hotel. Você vai ver uma piscina fora de série, bem bonita, um fundo lá atrás da piscina, aquele marzão lindo, com cadeiras espreguiçadeiras para você poder deitar. Daí você subindo no quarto, é uma escada, aquela tipo caracol, 2 lances de subida. Daí você entrando no quarto, do seu lado esquerdo vai ter o banheiro, muito bom. Uma pia para fora do banheiro com um espelho bem grande, uma cama confortável, uma televisão de umas, acho que é 40 polegadas, também muito boa, uma sacada com vista para o mar, do seu lado direito, com vários coqueirais em frente, muito bonito. Essa visão do mar você também tem da entrada do seu apartamento. É fora de série. Agora vamos explicar por que eu dei 9,5 e não 10. A escada dessa caracol, quando eu estava descendo, chegando no final do primeiro lance, a corrimão, bem no finalzinho, estava solto, estava balançando. Eu avisei a pousada, durante os 10 dias que eu fiquei lá, eles não arrumaram esse corrimão. Era só dar um aperto no parafuso, era coisa simples, mas não foi feito. Depois, no dia que nós fizemos o passeio ponta a ponta, nós retornamos à pensão, quer dizer, desculpa, a pousada, era mais ou menos umas 6h30. Subimos, fomos tomar banho e depois fomos para o restaurante para pedir um lanche, pois estávamos com muita fome. Fizemos o pedido de 2 x-salada e demorou mais ou menos 1 hora para chegar até a mesa. E não tinha nem aquele pãozinho torrado para tirar gosto, para distrair a fome. Por isso que eu dei 9,5 e não 10. Se você gostou deste vídeo, me dá um joinha aí para mim, por favor. E depois, clica para se inscrever aqui na minha página. E em seguida, clica no sininho, para o YouTube te avisar quando eu postar novos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma crítica ou algum elogio, é só você mandar para mim, escrever aí na parte aí de baixo do YouTube, que eu te respondo rapidinho. Se você por acaso perdeu algum vídeo meu, ou quiser assistir novamente, é só você clicar aqui do lado direito, ó, onde tem os vídeos aqui postados, que você assiste eles novamente. Eu estava me esquecendo. A semana que vem tem mais!